Olá, meu nome é Márcio Mourão. Mais uma vez estamos aqui gravando a videoaula Nuendo 3. Eu faço parte da equipe do site supervideoaulas.com e nós vamos começar aqui com a videoaula Nuendo 3. O primeiro passo para nós começarmos a trabalhar com o Nuendo é configurarmos as suas entradas de áudio, entradas MIDI. O que a gente tem que fazer para configurá-las? Vamos em Device Setup. Dentro do Device Setup, nós vamos configurar aqui as entradas MIDI, as entradas áudios e os VSTs conexões. O que a gente vai fazer? Nós vamos em Audio MIDI Inputs e configurar as entradas MIDI. No caso aqui, eu tenho duas entradas MIDI configuradas, que é a Fast Track Pro MIDI, que é a entrada da minha placa, e a Virtual MIDI Controller, que é o meu controlador MIDI. Se essas conexões estiverem em No, eu não vou conseguir gravar nem ouvir MIDI. Eu tenho que selecionar aqui as entradas, as inputs MIDI aqui que eu quero. Eu vou em Apple. Em Default MIDI Ports, eu também vou ter que habilitar as portas de entrada MIDI. No caso aqui, eu vou colocar o meu controlador, no caso o Virtual MIDI Controller. Eu poderia estar colocando a Fast Track Pro 1, fosse o caso de eu estar ligando o controlador MIDI na placa de áudio, mas eu vou deixar a Virtual MIDI, que é o meu controlador. Na MIDI Input e na MIDI Output eu vou colocar Fast Track Pro MIDI saída, que eu quero que seja habilitado a saída da minha placa para tocar os sons MIDI, ok? Pois bem, quando eu clicar aqui eu vou selecionar Apple. Bem, agora eu venho aqui em VST Audio Bay. No VST Audio Bay é um dos mais importantes. O que? Eu vou selecionar o driver que eu vou estar usando no Nuendo 3. Os drivers que eu recomendo são os driver ASIO. Por que os driver ASIO? Eles têm menos latência que os outros. No caso aqui eu vou usar o M-Audio USB ASIO, que é o próprio driver ASIO da placa que eu estou usando. Se você tiver uma placa on-board do seu próprio computador, eu aconselho você estar baixando na net o ASIO 4ALLV2. Esse drive é um driver ASIO de baixa latência para você trabalhar aí com placas on-board. No meu caso aqui eu vou estar usando o M-Audio USB ASIO. Ok. Agora é o seguinte, depois do VST Audio Bay configurado, no caso aqui o VST Inputs, temos aqui, ó, essas aqui são as entradas da placa. Line 1 Fast Pro, 2 Line 1 Fast Track Pro. Isso aqui, essas entradas aqui que eu tenho, as entradas de áudio, e essas aqui são as entradas digitais. VST Outputs, eu tenho as saídas da minha placa. Após eu ter terminado essas configurações, eu vou dar OK. Essas são as primeiras configurações que você vai ter que fazer. Agora é o seguinte, nós vamos configurar outra parte aqui do Nuendo 3. Nós vamos em Devices e nós vamos em VST Conexões. Na parte de VST Conexões, nós vamos configurar o seguinte. No caso aqui eu vou configurar as entradas que eu vou jogar para ser gravado e ser reproduzido o meu som. No meu caso, vai depender da placa que eu estiver usando. Quando eu estou usando tipo uma placa, uma Delta 1010, eu vou ter em torno aí de 8 entradas analógicas, 2 digitais, em torno de 10 entradas. O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o direito e adicionar um buzz. No meu caso aqui, ó, está selecionado o seguinte: M-Audio na entrada. Eu tenho uma entrada estéreo, left to right. Essa entrada estéreo, para você criar uma entrada estéreo, você vai ocupar duas entradas da sua placa, que no caso é um Line 1 Fast Track Pro, Line 2 Fast Track Pro. O seguinte, vamos dizer que eu vou gravar um instrumento que é estéreo, vamos dizer um teclado que tem duas saídas, e eu vou ter que conectar ele no Nuendo. O que eu vou fazer? Eu vou estar usando dois canais de entrada
da minha placa de áudio. Então, no caso, eu vou ter que ter configurado isso aqui, ó. Vou ter que configurar aqui uma entrada estéreo, left to right, e aqui eu clico e seleciono para que lado eu quero. No caso, a left eu quero o primeiro canal de áudio e a right eu quero o segundo canal. Só que é o seguinte, eu também coloco instrumentos monos, então tem que ter uma entrada mono. Então vem ADD Bus mono. Agora é o seguinte, vai vir uma entrada mono aqui, ó, e vai ocupar um canal da placa. Eu vou criar outro canal mono, que dessa forma eu tenho aqui, ó, dois canais monos e um estéreo. Na verdade, isso aqui não está aumentando os canais, as entradas não. Está configurando aqui para quando a gente for mexer lá, que eu vou estar mostrando. No caso aqui, ó, eu tenho agora uma entrada estéreo, que eu vou estar plugando aqui o meu teclado em dois canais da mesa, dois canais da placa, que é o canal 1 e 2. E eu vou ter duas entradas monos configuradas. Que uma das entradas eu vou colocar na line Fast Track Pro. O segundo mono eu vou jogar no line in Fast Track Pro 2. Então é o seguinte, como a minha placa aqui tem dois canais, eu posso estar gravando o seguinte, eu posso estar gravando dois canais mono ao mesmo tempo, ou estar gravando apenas um instrumento estéreo, entendeu? Por quê? Porque o instrumento estéreo, ele depende de dois canais da mesa, e um instrumento mono, apenas um canal da mesa. Então eu posso estar fazendo isso. Então vou deixar essa configuração aqui. Mas vamos dizer que você tem uma placa e uma Delta 1010 e você quer gravar 8 canais mono. Simples, você ia clicando aqui, ó, e adicionando os canais. Adicionaria aqui 8 canais mono. Se você quisesse gravar 4 canais estéreo, você poderia estar colocando 4 canais estéreo e assim por diante. Para deletar é só clicar Remove Bus. Remove Bus. Então aqui no VST Conexões é o seguinte, é uma pré-configuração para quando eu for usar o Nuendo. Quando eu for selecionar as entradas e as saídas lá no Nuendo. Eu já selecionei as entradas que eu vou querer e eu vou selecionar as saídas. As saídas eu vou deixar aqui padrão. Eu só quero uma saída estéreo, com left to right, ela vai ocupar duas saídas aqui da placa, que é a 1 e a 2. Ok, pessoal? Então, essas são as configurações básicas que a gente precisa estar usando, que a gente precisa para estar usando no Endo. Eu poderia também estar selecionando aqui outra saída, para mim estar habilitando aqui a saída. Eu podia colocar aqui duas saídas mono, mas não é meu caso. Eu vou deixar apenas a estéreo. Eu vou deletar Remove Bus. Ok, então as configurações são essas. Vamos passar para frente. Olá, meu nome é Márcio Mourão. Mais uma vez estamos aqui gravando a videoaula Nuendo 3. Eu faço parte da equipe do site supervideoaulas.com e nós vamos começar aqui com a videoaula Nuendo 3. Primeiro passo para nós começarmos a trabalhar com o Nuendo é configurarmos as suas entradas de áudio, entradas MIDI. O que a gente tem que fazer para configurá-las? Vamos em Device, Setup. Dentro do Device Setup, nós vamos configurar aqui as entradas MIDI, as entradas áudios e os VSTs conexões. O que a gente vai fazer? Nós vamos em Audio MIDI Inputs e configurar as entradas MIDI. No caso aqui, eu tenho duas entradas MIDI configuradas, que é a Fast Track Pro MIDI, que é a entrada da minha placa, e o Virtual MIDI Controller, que é o meu controlador MIDI. Se essas conexões estiverem em No, eu não vou conseguir gravar nem ouvir MIDI. Então eu tenho que selecionar aqui as entradas, as inputs MIDI aqui que eu quero. Eu vou em Apple. Em Default MIDI Ports, eu também vou ter que habilitar as portas de entrada MIDI.
No caso aqui, eu vou colocar o meu controlador, no caso Virtual MIDI Controller. Eu poderia estar colocando a Fast Track Pro 1, se fosse o caso de eu estar ligando o controlador MIDI na placa de áudio, mas eu vou deixar a Virtual MIDI, que é o meu controlador. Na MIDI Input e na MIDI Output eu vou colocar Fast Track Pro MIDI saída, que eu quero que seja habilitado a saída da minha placa para tocar os sons MIDIs, ok? Pois bem, quando eu clicar aqui eu vou selecionar Apple. Direct Music, já deixo que geralmente ele já habilita, já deixo dessa forma. Aqui são as saídas diretas para tocar as... Bem, agora eu venho aqui em VST Audio Bay. No VST Audio Bay é um dos mais importantes. O que? Eu vou selecionar o driver que eu vou estar usando no Endo 3. Os drivers que eu recomendo são os driver ASIO. Por que os driver ASIO? Eles têm menos latência que os outros. No caso aqui eu vou usar o M-Audio USB ASIO, que é o próprio driver ASIO da placa que eu estou usando. Se você tiver uma placa on-board do seu próprio computador, eu aconselho você estar baixando na net o ASIO 4ALLV2. Esse drive é um driver ASIO de baixa latência para você trabalhar aí com placas on-board. No meu caso aqui eu vou estar usando o M-Audio USB ASIO. Ok. Agora é o seguinte, depois do VST Audio Bay configurado, eu venho em M-Audio USB ASIO. Deixo aqui nessa conexão, porque aqui eu vou ter o controle painel. Controle painel, eu vou ter o controle da minha placa de áudio. No caso aqui o VST Inputs, temos aqui, ó, essas aqui são as entradas da placa. Line 1 Fast Pro 2, Line 1 Fast Track Pro. Isso aqui, essas entradas aqui que eu tenho, as entradas de áudio, e essas aqui são as entradas digitais. VST Outputs, eu tenho as saídas da minha placa. Após eu ter terminado essas configurações, eu vou dar OK. Essas são as primeiras configurações que você vai ter que fazer. Agora é o seguinte, nós vamos configurar outra parte aqui do Nuendo 3. Nós vamos em Devices e nós vamos em VST Conexões. Na parte de VST Conexões, nós vamos configurar o seguinte. No caso aqui eu vou configurar as entradas que eu vou jogar para ser gravado e ser reproduzido o meu som. No meu caso vai depender da placa que eu estiver usando. Quando eu estou usando tipo uma placa, uma Delta 1010, eu vou ter em torno aí de 8 entradas analógicas, 2 digitais, em torno de 10 entradas. O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o direito e adicionar um buzz. No meu caso aqui, ó, tá selecionado o seguinte: M-Audio na entrada. Eu tenho uma entrada estéreo, left to right. Essa entrada estéreo, para você criar uma entrada estéreo, você vai ocupar duas entradas da sua placa, que no caso é um Line 1 Fast Track Pro, Line 2 Fast Track Pro. O seguinte, vamos dizer que eu vou gravar um instrumento que é estéreo, vamos dizer um teclado que tem duas saídas, e eu vou ter que conectar ele no Endo. O que eu vou fazer? Eu vou estar usando dois canais de entrada da minha placa de áudio. Então no caso eu vou ter que ter configurado isso aqui, ó. Vou ter que configurar aqui uma entrada estéreo, left to right, e aqui eu clico e seleciono para que lado eu quero. No caso, a left eu quero o primeiro canal de áudio e a right eu quero o segundo canal. Só que é o seguinte, eu também coloco instrumentos monos, então tem que ter uma entrada mono. Então vem ADD Buzz mono. Agora é o seguinte, vai vir uma entrada mono aqui, ó.
e vai ocupar um canal da mesa, um canal da placa. Eu vou criar outro canal mono, que dessa forma eu tenho aqui, ó, dois canais monos e um estéreo. Na verdade, isso aqui não está aumentando os canais, as entradas, não. Está configurando aqui para quando a gente for mexer lá, que eu vou estar mostrando. No caso aqui, ó, eu tenho agora uma entrada estéreo, que eu vou estar plugando aqui o meu teclado em dois canais da mesa, dois canais da placa, que é o canal 1 e 2. E eu vou ter duas entradas monos configuradas, que uma das entradas eu vou colocar na line em Fast Track Pro e a segunda o segundo mono eu vou jogar no line in Fast Track Pro 2. Então é o seguinte, eu posso, como a minha placa aqui tem dois canais, eu posso estar gravando o seguinte, eu posso estar gravando dois canais mono ao mesmo tempo, ou estar gravando apenas um instrumento estéreo, entendeu? Por quê? Porque o instrumento estéreo, ele depende de dois canais da mesa, e um instrumento mono, apenas um canal da mesa. Então, eu posso estar fazendo isso. Então, vou deixar essa configuração aqui. Mas vamos dizer que você tem uma placa e uma Delta 1010, e você quer gravar 8 canais mono. Simples, você ia clicando aqui, ó, e adicionando os canais. Adicionaria aqui 8 canais mono. Se você quisesse gravar 4 canais estéreo, você poderia estar colocando 4 canais estéreo e assim por diante. Para deletar é só clicar, remove bus, remove bus. Então aqui no VST Conexões é o seguinte, é uma pré-configuração para quando eu for usar o Nuendo. Quando eu for selecionar as entradas e as saídas lá no Nuendo. Eu já selecionei as entradas que eu vou querer e eu vou selecionar as saídas. As saídas eu vou deixar aqui padrão. Eu só quero uma saída estéreo, com left right, ela vai ocupar duas saídas aqui da placa, que é a 1 e a 2. Ok, pessoal? Então essas são as configurações básicas que a gente precisa estar usando, que a gente precisa para estar usando no Endo. Eu poderia também estar selecionando aqui outra saída, para mim estar habilitando aqui a saída. Eu podia colocar aqui duas saídas mono, mas não é meu caso. Eu vou deixar apenas a estéreo. Eu vou deletar, remove bus. Pois bem, então nós criamos nossas configurações aqui. Agora tem um detalhe muito importante, que eu posso fazer o seguinte, aqui no preset, todos esses parâmetros que a gente criou, a gente pode estar gravando, salvando ele. O que eu faço? Eu vou estar vindo aqui em Story, e é o seguinte, eu vou estar colocando um nome. Vou colocar aqui Márcio padrão. Dá ok. Então é o seguinte, eu posso estar criando aqui vários presets de configurações, de buzzes, de entradas de placa de áudio, para quando eu for gravar um determinado projeto eu estar usando esse padrão. Tá ok? Então, é o seguinte, das configurações aqui iniciais está tudo ok, vamos dar bola para frente.